Eis o tempo de conversão, eis o tempo de reconciliação, eis o tempo de abertura do coração para acolher a misericórdia do Pai e vivenciá-la no dia a dia, testemunhando os valores do reino. Bem-vinda, comunidade orante, para celebrar o primeiro domingo da Quaresma. Tempo propício para a reflexão, a oração, a contemplação dos mistérios do amor de Deus e da vivência fraterna, do acolhimento, do respeito, da valorização e promoção da vida em todos os seus momentos. A palavra de Deus neste tempo quaresmal convida você, convida a mim, convida toda a comunidade para percorrer o itinerário de preparação sincera e verdadeira para a Páscoa do Senhor. Quaresma, tempo especial que a graça de Deus concede a cada ano para que a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso testemunho sejam cada vez mais aprimorados, melhorados, para que assim, transformados na graça, renovados no amor, possamos vivenciar cada dia a proposta do reino. Voltemos o nosso coração para a fonte da palavra. E hoje, a primeira leitura é um texto do livro do Gênesis. E temos o segundo relato da criação do gênero humano. O autor sagrado traz a narrativa de como Deus cria o gênero humano e o coloca a serviço da vida, a serviço do bem, a serviço do amor. Por sua vez, este ser humano, com a liberdade que Deus lhe concede, ele pode tanto trilhar o caminho do bem, da verdade, da justiça e do amor, como também esta liberdade possibilita que ele desvie de rota, que ele faça opção pela injustiça, pela violência, pela não construção da fraternidade. É esta a lição que nós extraímos deste relato bíblico. E ali apresentada a realidade do distanciamento que o ser humano, com sua liberdade, faz do Criador. E isto se chama pecado, isso se chama desobediência, isso se chama autossuficiência. E não é assim que Deus quer que o ser humano, por ele criado com tanto amor, com tanto carinho, possa vivenciar. Somos encaminhados para o Salmo 50. É um salmo penitencial. E o orante nos ajuda a rezar, pedindo misericórdia, que a bondade do Senhor conceda a sua misericórdia, diz o orante, porque nós pecamos. Nós nos afastamos do teu projeto, nós livremente nos distanciamos de ti
o autor do bem, o autor da vida. E agora, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miséria humana, nós queremos o teu perdão, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Reconhecer o pecado, reconhecer os limites e desejar retornar ao seio do Pai é um passo fundamental no caminho da conversão, da transformação da vida. Do Salmo responsorial, somos orientados para a segunda leitura, que é um texto da carta que São Paulo endereça à comunidade dos romanos. O texto para hoje proposto, Paulo retoma a experiência narrada no livro do Gênesis, quando recorda a atitude de Adão que afasta-se do projeto de Deus. Isto, insistimos, tem um nome muito próprio: pecado. Por outro lado, São Paulo vai apresentar uma nova realidade que em Jesus, com a sua graça, o pecado é perdoado e o gênero humano pode aproximar-se de Deus novamente e deixar que Ele conduza a sua vida. Pecado e graça, duas realidades que têm que ser trabalhadas diariamente em nossas vidas. Recordando ainda São Paulo, num outro escrito, ele vai dizer: onde o pecado foi grande, a graça foi superabundante. A graça é sempre maior que o pecado. Por isso, ninguém pode deixar-se dominar pelo pecado, mas buscar na graça a sua superação. E São Paulo, neste texto, vai apresentando essas duas realidades, do ponto de vista humano e também do ponto de vista divino. Vai recordar a prática da justiça que se contrapõe a tantas injustiças que constatamos diariamente no dia a dia. Chegamos ao Santo Evangelho. São Mateus apresenta 3 provações que Jesus enfrenta e ele vai superá-las. Compreendemos estas 3 provações a partir do seguinte pensamento. Nós temos o projeto de Deus, que é o projeto da vida, e o anteprojeto, que é o projeto do maligno, o projeto do diabo, como diz o texto sagrado, que é totalmente contrário ao projeto divino. Numa palavra, o projeto da morte. Jesus supera as 3 provações porque ele está plenamente consciente que o Pai com ele caminha e ele busca realizar o seu projeto de amor. Recordamos ainda a campanha da fraternidade: dai-lhes vós mesmos de comer. É uma das provações que Jesus enfrenta no Evangelho. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A fome de Deus é saciada com a palavra, com a vida sacramental. A fome do pão é saciada com gestos de partilha,
de caridade e de solidariedade. Vivamos intensa e alegremente este tempo quaresmal, na certeza de que a graça é sempre maior que nossas limitações. Amém.